se eu definir o tema como ser ou estar umbandista, eu tenho que entender primeiro o que é Umbanda, quando nasceu, quando foi, o que é mediunidade, o que é espírito, o que não é espírito, quando se deu-se as primeiras manifestações e quando se deu os primeiros contatos mediúnicos em nossa terra natal, em nossa terra nativa, que é aqui o Brasil. O que é Umbanda? Eu tenho que saber tudo isso. E lá no MMF, eu traço uma linha do tempo até os dias de hoje. Desde a época nativa até os dias de hoje, para você entender o que é Umbanda, o que é mediunidade e aonde estão. Primeiro, você sabia, antes de responder o que é Umbanda, você sabia que, para mim, eu vou falar para todos vocês aqui, que o primeiro médium brasileiro, para mim, não é o que falam muito por aí. Para mim, o primeiro médium brasileiro são os índios. E não tem como definir quem é, porque muitos índios já eram médiums aqui na nossa terra, aqui no nosso Brasil, praticando a cura, praticando a pagelança, praticando o encontro com o sagrado de acordo com a doutrina deles. Então, os índios são, sim, os primeiros médiuns brasileiros. Agora sim, vamos lá, então. O que é Umbanda? Umbanda é uma religião, ok? Uma religião brasileira que, para mim, é a doutrina espiritualista que me ajuda a extinguir do meu íntimo o fel dos maus instintos. Me ajuda a extinguir do meu íntimo o fel que me leva às minhas quedas conscienciais. Me ajuda a extinguir toda e qualquer situação que possa me levar às minhas quedas vibracionais. Umbanda é um encontro com o sagrado. É o meio que eu tenho de poder me relacionar com a natureza de uma forma íntegra, com respeito e com ética. Umbanda me ensina a vivenciar intensamente a espiritualidade, a vivenciar intensamente a ética, a ser uma pessoa ética, com moral e conduta regrada. Umbanda é, para mim, um meio onde, através do contato com a espiritualidade, onde, através das consultas espirituais e da conexão espiritual, eu consigo melhorar como pessoa, me reencontrar como pessoa. Umbanda me ensina que eu tenho que perdoar. Embora isso, o perdão é uma prática que eu tenho que exercitar todos os dias, porque para mim é difícil. Para mim é difícil. E eu confesso isso. Mas a Umbanda me ensina a perdoar. A Umbanda é você sorrir quando você ouve o som dos atabaques. Umbanda é você sentir na pele quando o guia chega. Umbanda é você se emocionar e vir lágrima nos seus olhos quando o guia-chefe se manifesta no terreiro e dá o seu ilá. Umbanda é você se sentir acolhido quando o preto velho chega, senta no seu banquinho e você se sente no colo do seu avô, da sua avó. Umbanda é você quando bate cabeça no chão, saudando os orixás, você sente um acalanto, você sente paz espiritual. Umbanda é você se emocionar com a gargalhada do Exu, sentir força com a gargalhada dele, sentir força com a gargalhada da pombagira, te dando estímulo e vitalidade para você poder vivenciar e viver a sua vida e vencer as batalhas. Umbanda é saber conviver com todos que estão à minha volta, respeitando as diferenças sociais, diferenças culturais. É saber respeitar e conviver em grupo. Umbanda é encontrar a linha dos baianos e superar as adversidades. Umbanda é desprender do materialismo com a ajuda dos erês. Umbanda para mim é muito mais do que minha religião. Umbanda para mim é minha vida. Umbanda para mim é sentir todos os dias a vontade de levantar, de trabalhar e de chegar e ir para o terreiro. Umbanda para mim é um caminho que deve ser trilhado
com respeito, com amor e com paz. Umbanda, para mim, é entender que existem diversas diferenças entre os umbandistas, que existem diversas vertentes de Umbanda. E temos, como umbandista, respeitar essas diferenças e entender essas vertentes. E entender que, mesmo sendo diferentes, o nosso propósito é o mesmo, o caminho é o mesmo. Umbanda, para mim, é respeitar o mais novo e o mais velho, porque o mais novo é a minha continuidade. E o mais velho trilhou caminhos que eu ainda vou trilhar. Tudo isso, para mim, é Umbanda. E para você, o que é Umbanda? Escreva nos comentários o que é Umbanda para você. Pai Paulo, você falou de vertentes de Umbanda. O que são vertentes de Umbanda? O que é uma vertente de Umbanda? O que é Umbanda preta, Umbanda branca, Umbanda amarela? Uma vez uma pessoa chegou para uma das entidades que trabalham comigo e falou assim: aqui é Umbanda branca? Estou vindo na sua casa hoje, queria saber se a Umbanda é branca. O guia sorriu e falou assim: mas a Umbanda não tem cor. A Umbanda é o ar que se respira. E por ser o ar que nós respiramos, nós temos que entender o que são vertentes. Vertentes de Umbanda são as influências religiosas e o que cada casa dá vazão naquela religião. Por exemplo, nós temos 4 influências religiosas. Nós temos a franco-europeia, né, que é o espiritismo, que veio de Allan Kardec. Tudo, mas nós temos essa influência. Nós temos a influência africana dos nossos negros que foram escravizados e trouxeram essa cultura maravilhosa para nós de presente, que é a cultura do culto ao orixá, do culto à ancestralidade. Nós temos o catolicismo, querendo ou não, foi uma influência forte no começo da Umbanda, e serviu com o seu sincretismo religioso, facilitou para que muitas pessoas pudessem entender que o local, o terreiro de Umbanda era e é uma religião, um lugar de paz, um lugar de amor, porque via ali na imagem de Jesus Cristo, na imagem dos santos católicos, e compreendia que por ser um lugar de paz, um lugar de bem. E por fim, temos a cultura nativa dos nossos índios, que nos influenciou e muito com seus conhecimentos de ervas, junto com os negros que foram escravizados, que nos influenciou e muito. Essas 4 vertentes religiosas influenciam os terreiros de Umbanda. Uns dão mais vazão à cultura africana, outros dão mais vazão à cultura nativa, outros ainda se baseiam ainda no Evangelho de Kardec, leem o Evangelho para depois começar os trabalhos de Umbanda. Outros ainda fazem orações, que para mim orações são universais, orações católicas, e para mim elas são universais e pode sim fazer orações dentro do terreiro de Umbanda, porque a Umbanda ela é universalista, ela não tem preconceito e não incentiva o preconceito e não incentiva a intolerância religiosa. Então você pode sim fazer orações católicas dentro do terreiro de Umbanda. Para mim, Paulo, existe uma única oração, eu reconheço a força dela, mas existe uma única oração que eu não faço, que é o creio em Deus Pai, que fala creio na Santa Igreja Católica. Como eu não creio na Santa Igreja Católica, eu creio na Umbanda, eu não faço essa oração. Ah, mas não dá para mudar, fazer eu creio na Sagrada Umbanda? Eu não gosto que muda orações. Eu não gosto que muda letra de ponto. Porque letra de ponto, para mim, é uma oração. Então, se eu trocar a oração que não me pertence, porque é da religião católica, para adaptar a minha religião, eu estou fazendo errado. Então, eu que tenho que ter as minhas orações umbandistas. E é por isso que nós temos o nosso livro também de orações umbandistas. Um livro que chega e sai, chega e sai, chega e sai. Inclusive, nem tenho ele aqui comigo, que está esgotado. Comigo de novo. Chegou para mim e já esgotou. Livro de orações umbandistas da editora Aruanda. Então, nós temos que entender que, por mais diferentes que sejam essas vertentes, nós temos que entender que são, sim, formas de cultuar o sagrado, que tem como único objetivo a manifestação do Espírito para a prática da caridade.